O Visita na Record começa falando de técnicas e métodos que ajudam nos estudos ou na hora de prestar uma prova, por exemplo. Esse é o assunto de hoje no quadro Sala de Visita. Ser aprovado no exame da OAB é requisito fundamental para que o advogado possa exercer a profissão. A prova é aplicada em 2 fases e é motivo de muita dor de cabeça para os candidatos. No ano passado foram cerca de 150 mil inscritos, mas somente 56% foram aprovados. Neste ano, a segunda fase do exame acontece agora no dia 24 de abril. Para tirar dúvidas nesta reta final, eu converso agora com a advogada especialista em Direito do Trabalho e professora nos cursos Márcio Cunha, Karina Pessoa. Karina, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Rodrigo. Vamos lá então, Karina, nessa reta final aí para a segunda fase do exame, qual a dica para os candidatos? Então, Rodrigo, o exame de ordem ele é composto de 2 fases e a nossa próxima prova agora é a segunda fase. Então, o que eu sempre comento com os candidatos? Além de estudo e muita dedicação, tem que ter uma excelente estratégia. A estratégia é fundamental para a aprovação, especialmente na segunda fase. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de quê exatamente? Nós temos uma matéria muito extensa. Ainda que o candidato opte por uma matéria apenas na segunda fase, que pode ser penal, trabalho, civil, tributário, por exemplo, a quantidade de matéria é muito grande. Então, se você tiver estratégia para focar no que realmente cai, nos aspectos mais importantes, você tem qualidade de estudo e deixa de estudar matérias que a incidência é muito pequena e provavelmente não contribuirá para essa aprovação. Tempo de estudo. Qual o ideal? Varia muito, né? De pessoa para pessoa, alguns têm mais facilidade, outros não. Mas tem um tempo médio ali para se dedicar, para conseguir ir bem num teste, numa prova? Então, o tempo depende muito da agenda do candidato. O ideal é que se estude aí 4, 5 horas, mas mesmo que você não tenha essa disponibilidade, como eu comentei, com a estratégia certa, você consegue estudar com pouco tempo. 1, 2 horas por dia, um pouquinho a mais no final de semana, claro, mas com a estratégia certa, a aprovação fica bem mais garantida, com certeza. Tá aí. Ô, Karina, me fala uma coisa, o candidato ele também pode se aperfeiçoar em outros cursos jurídicos? Isso ajuda na preparação e no desempenho na prova? Com certeza. Porque na primeira fase, várias matérias são abordadas. Inclusive, recentemente, nós tivemos o acréscimo de mais 3 matérias. Então, se você opta por um curso jurídico, ainda que não tenha essa finalidade preparatória para o exame de ordem, isso te dá intimidade com a matéria, intimidade com o direito no geral. Eu vou te dar um exemplo mais específico. Se você opta por prática trabalhista e escolhe penal na sua segunda fase, esse contato com a matéria vai te ajudar e muito, até na definição da própria estratégia de estudo. Então, outros cursos da área jurídica ou até técnicas de estudos também, com certeza, vão contribuir bastante para esse objetivo. Essas provas de segunda fase mudaram com o tempo? Elas estão mais exigentes ou estão focando em alguns aspectos que não eram focados antes? O que a gente poderia dizer sobre isso? Nós tivemos algumas alterações já há alguns anos. O rigor da prova sempre acontece, depende muito do candidato. Alguns entendem que é um pouco mais complicado, outros não, mas sem medo de ser repetitiva. Eu vou pegar a minha área, que é a área de Direito do Trabalho. Nós temos uma infinidade de recursos que são possíveis de serem cobrados na segunda fase. Mas as matérias que efetivamente são cobradas, nós podemos falar em 4, 5 recursos apenas, peças profissionais apenas. Então, se você consegue entender bem essas peças, qualquer peça que venha a ser solicitada, mesmo que você não tenha estudado de forma específica, você consegue uma boa redação. Isso que eu sempre comento no curso. Se você focar nas principais e entender todo o raciocínio em Direito do Trabalho, que é a minha área, claro, mas em todas as outras, você consegue uma prova com muito mais facilidade. Por isso que, novamente, estratégia. Para você estudar o que é certo, para você estudar o que efetivamente cai e ignorar uma incidência muito pequena, claro. Tá aí, pessoal. Palavra-chave, então, hein, segundo a Karina aqui, estratégia. Ô, Karina, além dos cursos aí voltados para os advogados, tem também preparação para vestibular e concursos públicos, né? Isso. Bem, lá no curso nós temos preparatórios para concursos, para vestibulares, cursos de métodos de estudo também, quando a pessoa não consegue nem se organizar, pega um edital, não sabe se organizar, nós oferecemos esse tipo de curso e práticas para advogados também, prática criminal, direito de família e alguns cursos que serão lançados também já para advogados graduados que estão optando por uma área ou outra de atuação. Como é que a pandemia impactou a atividade de vocês com relação aos cursos e tudo mais? Olha, a nossa grande dificuldade foi ter que encerrar o presencial. Então, nós fomos para a plataforma online, como a maioria dos cursos, e os alunos também estão procurando online. Pela facilidade,
você pode se organizar e assistir quando melhor for conveniente para você. E até uma questão do custo, né? Porque o curso para o aluno, ele acaba tendo uma vantagem em relação ao presencial. Então, acredito que o maior impacto foi esse, a busca por cursos online, telepresenciais ou não. Mas eu acredito que seja esse o maior impacto que nós tivemos com a pandemia. Quer dizer, teve o lado ruim, mas também teve o lado bom. Sim, nós tivemos também, agora que eu me lembrei, algumas provas adiadas em decorrência da pandemia, mas uma vantagem é que quando essa prova aconteceu, aos meus olhos, uma facilidade muito grande. Então, quem continuou se preparando aí mesmo na pandemia teve uma facilidade na aprovação. E agora, com o online, celular, de madrugada, você já consegue estudar. Não tem mais desculpas para não conseguir se preparar para o exame de ordem, com certeza. É verdade. Agora, esses cursos, eles ajudam a desenvolver técnicas e métodos de estudo também? Sim, não só o curso específico, como eu comentei, mas em todas as áreas, os professores focam no que é principal para aquela matéria. Seja prática criminal para o próprio advogado, seja a segunda fase do exame de ordem, por exemplo, na área trabalhista, que é a minha área, porque a linguagem do direito do trabalho é diferente, a redação é diferente, a estrutura é diferente. Então, todas essas técnicas, não só direito material, que a gente fala, que são os direitos trabalhistas em si, serão abordados nos cursos e vai ajudar bastante, com certeza. Bom, a gente está caminhando aí para o finalzinho da nossa entrevista. Eu gostaria que você, agora, próxima reta final aí dessa segunda fase do exame de ordem, desse aquela dica de ouro que está todo mundo esperando para ir bem na prova. Então, vamos lá. Como nós vamos na segunda fase, chegando aí em alguns dias, e nessa segunda fase, o candidato precisa redigir uma peça profissional e ele pode levar a legislação seca, que a gente chama, que é o código, no meu caso a CLT, o mais importante é saber a estrutura de cada peça, especialmente das principais peças, e saber manusear ali a CLT. E no finalzinho, descansar um pouco, ter uma boa válvula de escape, correr, sempre comento, vai pintar, vai fazer o que gosta, para chegar bem tranquilo na hora da prova e caminhar para a aprovação. Tá aí. É muito estudo, estratégia e às vésperas ali, calma e tranquilidade. Com certeza. Se a gente conseguir equilibrar todos esses elementos aí, né? Ou melhor, a gente não, quem vai prestar a prova, a chance de sucesso aumenta, né, Karina? Acredito que sim. Karina, te agradeço aqui pela entrevista, pela presença no Visita na Record e vou fazer um adendo aqui que a Karina, a verdade, eu sou o primeiro entrevistador da Karina na televisão, né, Karina? É verdade. Como é que foi a entrevista? Tranquila? Foi mais fácil do que eu imaginava. Aí, e agradeço vendo? o convite, quem sabe nos encontramos numa próxima entrevista. Com certeza, já está convidada de pronto. Muito obrigado, viu? Obrigada.